reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tome o seu lugar, feche os seus olhos, ore a Deus agora. Nós estamos iniciando a segunda etapa desta manhã, dando sequência também à nossa conferência. Nós estamos começando um pouquinho mais cedo o culto das 11 horas, para que tudo que precisa ter lugar aqui não atrase muito o nosso almoço. A escola dominical já nos liberou um tempo maior, muitos já estiveram aqui na primeira etapa, alguns estão chegando agora. Ore a Deus, para que seja um tempo de celebração, de louvor, de gratidão a Deus, seja um tempo de desafio, seja um tempo de incrementar mais no reino de Deus. Por um instante, vamos orar.
convite à adoração para este culto está vazado na última palavra de Jesus dentro do seu ministério terreal. Ela não consta dos evangelhos propriamente, mas do segundo livro que Lucas escreveu, que é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Porque logo depois de Jesus dizer isso, ele foi assunto aos céus. É muito interessante pensar que na apresentação que Lucas faz dos seus trabalhos, dos seus dois livros, o Evangelho e o livro de Atos, ele afirma no início do segundo livro que ele escreveu um primeiro livro sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E justamente este é o sentido verbal ali. Algumas traduções da Bíblia dizem assim: o que Jesus fez e ensinou. Mas o tempo verbal, na língua original, não é o que ele fez e ensinou, que ficou para trás. É o que ele começou a fazer e a ensinar, dando a entender, ele vai continuar fazendo, ele vai continuar operando, ele vai continuar realizando. Jesus começou uma obra e continua. Paulo, na carta aos Filipenses, diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então não é uma obra pretérita, não é uma obra passada, não é uma obra pronta e acabada, é uma obra em processo. E exatamente isto fica patente quando lemos o convite à adoração, que está transcrito no auxílio litúrgico. Eu queria que nós lêssemos todos juntos, Atos 1:8, conforme está aí transcrito. Leamos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Alguém já disse que o livro de Atos dos Apóstolos deveria chamar Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas descreveu no primeiro tomo todas estas coisas, mas no segundo tomo ele vai dizer tudo que o Espírito Santo, enviado por Cristo da parte do Pai, continua fazendo, habilitando a sua igreja, promovendo o seu reino, difundindo o Evangelho. Ele empodera a igreja, uma expressão mais nova que nós estamos nos acostumando a usar, a proferir. O poder do Espírito está sobre a igreja. A igreja está empoderada do Espírito Santo e por isso ela pode sair e testemunhar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é muito importante para nós, porque Jerusalém, para nós, aqui de Curitiba, é Curitiba, é a nossa cidade, é esta sede, são os eventos que têm lugar aqui semana inteira, pequenos grupos, sociedades internas, são as nossas atividades, a nossa dinâmica. Estamos testemunhando a Cristo na nossa Jerusalém. Agora, se a gente ficar só testemunhando a Cristo na nossa Jerusalém, e não for as circunvizinhanças, e não for a Judéia imediata, a Samaria um pouquinho mais distante, e remotamente até os confins da terra, a gente não está cumprindo a missão. Nós tivemos oportunidade até aqui nessa conferência ouvir testemunhos do que nós estamos, pela graça de Deus, podendo fazer, pelo chamado de Deus, pela operação do Espírito Santo, lá na região amazônica, lá na Ásia. Hoje vamos ouvir um pouquinho aqui também sobre o ministério na Europa. Estamos indo até aos confins da terra. É este o Espírito que nos congrega nesta manhã para adorar o Senhor de todo o nosso coração. E eu quero convidar você a colocar-se em pé para cantarmos este hino 19. Cantamos agora há pouco: reina em mim. O Senhor reina porque Ele é rei.
Ele é Rei que impera nos nossos corações. Ele é Rei de misericórdia, Ele é Rei de bondade, Ele é Rei de graça, Ele é Rei que supre a todos aqueles que o servem de todo o coração. Vamos louvar o Senhor com o cântico do hino 19. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, que alcancem os céus. Dos altos céus louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Ó Deus, que convite gracioso! Tu nos chama carinhosamente, vinde, remidos, para que possamos aqui reunidos poder entoar louvores ao Senhor. Quem somos nós? De nós mesmos nada podemos. Temos que nos curvar, temos que lamber o pó da terra, temos que reconhecer a nossa pecaminosidade. E, no entanto, o Senhor diz: purificarei a vós e receberei o vosso louvor. Eis-nos aqui, Senhor, congregados nesta manhã, manhã especial, manhã de celebração, manhã onde a Tua graça se dispensa sobre todos os nossos corações. Seja exaltado o nome do Senhor, seja elevado sobre todas as alturas e também alcance a profundidade dos nossos corações a Tua presença. És o Deus único e verdadeiro, és o Deus todo-poderoso, és o Deus que nos constituiu em Teu povo para que Te adoremos em espírito e em verdade. E, ó Deus, como partícipes da obra do Senhor, que privilégio nosso, e podermos nesses dias desta 18ª Conferência Missionária, sermos mais ainda imbuídos deste Espírito, de participarmos da obra de Cristo, aquela que Ele começou a fazer, aquilo que Ele começou a ensinar e continua fazendo, por intermédio dos seus discípulos, daqueles a quem o Senhor capacita pelo Espírito Santo. A Ti adoramos, a Ti bendizemos, na beleza da Tua santidade. Queremos aqui reconhecer a majestade e a glória do Rei sublime, daquele que ocupa a tudo, preenche a tudo e todos. Receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares, teremos um interlúdio para que os outros irmãos também se acheguem.
Nós queremos reiterar a nossa saudação em nome de Jesus a todos que estão conosco nesta manhã dominical. A graça e a paz de Cristo se dispense sobre todos. Nós demos o início do trabalho um pouquinho mais cedo para dar vazão a tudo que devemos ter lugar aqui hoje, mas não podemos deixar também de ressaltar algumas informações que já estão constantes no nosso informativo. Nós estamos em conferência missionária desde sexta-feira à noite, ontem com várias etapas aqui desde a tarde até o final da noite, e hoje já tivemos a primeira etapa com o trabalho do culto das 9 horas aqui mesmo, agora a segunda, e vamos encerrar à noite. Nós sabemos que a nossa congregação da noite ela é menor do que a congregação da manhã, a ponto de termos 2 cultos de manhã, mas hoje você vai fazer um esforço adicional. Hoje você veio de manhã, você vai voltar à noite também, com certeza é o encerramento da conferência. Depois nós temos a nossa cantina missionária, tempo para visitar os estandes. É uma festa muito especial, está aqui o nosso apelo para que você retorne. Eu quero fazer um reparo no informativo, ali na terceira coluna, só 2 linhazinhas, e em 2 linhas a gente conseguiu errar. Instituto Paranaense de Cegos. O culto não é no dia 31 de 11, por 2 razões. Primeiro, porque não é mesmo, é amanhã, 31 de 10. Segundo, porque não existe 31 de 11. Tem 31 de 10, tem 31 de 12, mas não tem 31 de 11, tá, gente? Então você deve ter entendido que é amanhã mesmo, como costumamos fazer, na última segunda-feira do mês, e será amanhã o culto, aqueles que puderem participar, dando o seu apoio, também é uma obra missionária, né? Alguns que estão aqui nos visitando talvez não saibam, mas há longos anos a igreja realiza um trabalho de evangelização ali junto aos nossos deficientes visuais, levando a palavra de Deus, também a comunhão fraternal, sempre tem um lanchinho muito gostoso. Quem puder dar a sua participação será muito bem-vindo. E quero ressaltar também a plenária da SAF, que vai ser na terça-feira, como deveria ser, antecipada da comissão executiva, e a nossa presidente pede insistir que nesta reunião vai haver a eleição da nova diretoria. Essa é uma semana de eleições, né? A mais importante, evidentemente, é a de terça-feira da SAF, né? A de hoje é só um detalhe, né? Só para tirar a teima. Mas, por favor, as sócias estejam presentes, é um momento muito importante, democrático, participativo, na terça-feira. E nós já estamos lembrando que Conselho e Junta Diaconal vão reunir-se na outra semana para... Aliás, eu não sei se a Junta Diaconal não é essa semana, que sempre é a primeira terça-feira, mas sempre é depois da reunião do Conselho, né? É na outra mesmo, dia 8. Então, o Conselho, dia 7, uma semana que vem sai a revista, às vezes a gente se bate um pouquinho, já estamos lembrando hoje. Dia 7, Conselho, dia 8, a gente... vai ser na quinta-feira? Então saiu errado aqui, mais um reparo aqui. 10, quinta-feira, mudando um pouquinho a nossa dinâmica. Queremos deixar também aqui registrado nossa solidariedade com a família Stauffer de Barros, pelo falecimento do pai do presbítero Sérgio Wesley, o senhor Ailton Stauffer, muitas vezes esteve aqui conosco e faleceu nesta semana, depois de sucumbir a uma enfermidade muito grave, e a família, inclusive, está lá. O Sérgio e a família são muito atuantes. Aqui na nossa conferência, eu estava em atividade fora de Curitiba, recebi um contato dele dizendo: não vou estar na conferência, estou saindo de São Paulo para o Rio. E isso a gente já sentiu muito, mas Deus supriu aqui as necessidades, está consolando o coração daquela querida e dileta família. Reverendo Davi, o senhor assume daqui. Eu falei de eleições, mas não esqueça, se você não votou ainda, como eu, que não deu tempo ainda, não perca a chance. Depois do almoço, corre lá na sua sessão eleitoral e vote. Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém? Vamos continuar louvando o Senhor? Você pode ficar de pé no seu lugar? Desde os confins da terra Ele é Deus, por toda a eternidade Ele é louvado e bendito, amém? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado ao Senhor, louvado
amor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Os homens, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, todos juntos, louvado. louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus. Por toda a eternidade Ele é. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, Aleluia. seja louvado, seja louvado, seja louvado. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado uma herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvaremos ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
Sou grato por tudo o que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo aumentar a salvação. Por isso nós louvamos ao Senhor em todo tempo. Louvarei Ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia, Ele é sempre a nossa canção. Nossa temática está levantando essa questão. Onde estão os teus frutos? Onde estão os teus frutos? O Salmo 126, um cântico de romagem, quando Israel voltava para Jerusalém para reconstruir a vida, algo se podia perceber por parte daqueles que observavam a forma como o povo de Deus voltava para a Terra Prometida, e uma coisa se pôde relatar sobre o modo como esse povo caminhava. Eles diziam: grandes coisas o Senhor tem feito na vida desse pessoal. Grandes coisas. Nós ouvimos aqui, temos ouvido, vamos ouvir muito mais, testemunhos de grandes coisas que o Senhor tem feito na vida de cada missionário e através da nossa vida e também na nossa vida. Porque o Senhor Deus é grande. E a Bíblia diz que sim, sabemos que muitos frutos são semeados em meio a lágrimas. Mas esse salmo diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta trazendo com alegria os seus feixes. Grandes coisas estão por vir, queridos. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você crê nisso? Vamos cantar essa canção? Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o
Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Deus, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. porque ninguém há como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Eu creio que Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Tu és o Deus dessa terra, é como o nosso Deus. Tu és o Rei desse povo, é como o nosso Deus. És o Senhor da nação, é como o nosso Deus. Aleluia, ninguém é como o nosso Deus. Bendito o nome do Senhor. Pode sentar no seu lugar.
precisava ir para a roça de arroz. Elusha ficou doente e foi diagnosticado portador do HIV. Tinha apenas 2 anos de idade. Toda a família fez exame e descobriu-se que o pequeno havia sido infectado pelo leite da sua avó Zaca, que também tinha uma filha de 2 anos que amamentava junto com o neto. Elusha morreu e eu fui com Fataro ao hospital pegar o corpo do menino. Muito obrigado por ter feito o meu casamento antes que meu filho morresse. Acredito que ele esteja salvo hoje por isso. Como eu nunca questionei a salvação de crianças e nem cria que cerimônia de casamento salve alguém, apenas acenei com a cabeça, repartindo a dor com ele. Enquanto liberávamos o corpo, Pastor Gava estava no cemitério providenciando os preparativos para a cerimônia fúnebre. Os coveiros não queriam abrir a cova enquanto o pastor não apresentasse as oferendas, pois tinham medo de serem atacados por doenças e males. Eles enfrentaram a cultura, as tradições e o preconceito. Não estavam mais conformados. Tiveram suas mentes lavadas. Gava e o amigo da igreja abriram o buraco na terra e quando o caixão de Elusha baixou na cova de terra, alguém lançou uma bolsa com as roupas do menino. Pastor Gava, movido pelo Espírito Santo, pegou a bolsa no ar e disse: Verdadeiramente, aquele funeral foi um marco na mudança de crença daquele povo e nas nossas vidas. Pastor Gava passou a ter mais autoridade para enfrentar vários conflitos ligados às tradições da cultura local. A partir daquele momento, houve um grande avivamento do Espírito Santo na igreja em Aringa, e nós continuamos no campo, semeando e aguardando os frutos que são dados por Deus. Isso que você acabou de, essa encenação, essa apresentação que você acabou de ver, é uma história real. O Oxigênio tem encenado algumas cenas que os missionários mandaram para nós. E essa voz que narrava é uma narrativa enviada pelo missionário Kleber, missionário apoiado pela nossa igreja. Porque realmente o Senhor tem nos dado o privilégio de participar de histórias como essa. Nós temos aqui nesses 2 arbustos cartões com algumas famílias que a nossa igreja apoia, alguns missionários que a nossa igreja apoia diretamente. Esses cartões, eles não têm outra coisa senão a foto com o nome da família e no verso, pedidos de oração. E nós estamos nessa conferência missionária sendo desafiados a caminhar uma segunda milha. O presbítero Jordão, na sequência, vai falar de um dos aspectos desse desafio, mas há um aspecto que vem antes, que é um compromisso de oração. Então, se você ainda não fez isso, nós vamos daqui a pouco cantar um hino que está proposto na nossa liturgia, após a fala do presbítero Jordão. Enquanto cantamos o hino, além de participar do ofertório, que ele vai instruir como deve ser feito, você que ainda não veio até um desses arbustos e ainda não colheu o seu fruto, você ainda não pegou aí um cartão de uma família que você vai assumir o compromisso de orar, você poderá fazê-lo enquanto cantamos o hino que vem logo na sequência. Mas eu quero dizer mais uma coisa, reforçar uma coisa para você. Não é para você orar aqui agora somente. É para você assumir um compromisso de oração com essa família. Quem sabe você tem o desejo de entrar em contato diretamente com essa família, de dizer, olha, eu estou orando por você. É um compromisso de intercessão. Você depois também pode procurar o presbítero Jordão, o conselho missionário, que podem facilitar esse caminho para você entrar em contato com essa família. Mas eu encorajo você. Sai do seu lugar, quando estivermos cantando o hino que vem na sequência,
venha, pega mais um cartão, pegue um cartão, ore, assuma esse compromisso. Grandes coisas estão por vir e grandes coisas podem acontecer na nossa vida quando a gente se coloca na brecha por esses missionários. Nós vamos ter uma palavra de intercessão por todos eles agora. Depois você vai vir aqui, você vai colher esse fruto e vai assumir esse compromisso de oração. Mas antes vamos orar. Vamos clamar ao Senhor pela vida do missionário Kleber, que nós vimos agora essa encenação, e por tantos outros. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos clamando ao Senhor nesse momento pela vida de cada missionário, ó Deus, ao redor do mundo. De Curitiba, de Jerusalém, até os confins da terra, do outro lado do mundo, Senhor. O Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos presentes através da vida desses missionários. E nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor pela vida deles. Sabemos que as demandas são grandes. O Senhor já dizia que a seara é muito maior do que a demanda de trabalhadores. Mas, ó Deus, sabemos também que o Senhor é quem chama, é o Senhor quem faz a obra. Tu és fiel. Mas nós queremos nos colocar como resposta da nossa oração. Queremos, ó Deus, assumir um compromisso de orar por essas famílias, ó Deus, de participar diretamente dessas vidas, ó Deus. Portanto, em nome de Jesus, visita cada missionário, nas suas necessidades, ó Deus, nos seus temores, nas suas ansiedades, Deus, nas suas carências. Às vezes falta um abraço, falta uma visita, falta uma palavra de encorajamento. Usa-nos, ó Deus, nesse sentido, Pai, em nome de Jesus. E nós também te agradecemos, porque tem sido até aqui um enorme privilégio participar de tudo isso. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu estou me lembrando aqui o primeiro versículo que eu decorei. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Onde está isso mesmo? As mulheres têm que saber isso aí. Cântico de Maria. Eu aprendi esse versículo, meu pai me ensinou, eu tinha uns 4 anos. Vou tentar falar. Está difícil. Em 1998, no final do ano, o pastor Juarez chegou para mim e falou: Jordão, o conselho desta igreja reuniu e resolveu, não sei se o pastor lembra disso, faz tempo, né? Designar você para montar uma equipe para organizar a primeira conferência missionária que vai desta igreja para se realizar em 1º de julho, ele falou 6 meses antes. 1º de julho, quando a igreja estará completando 111 anos. Isso, 1º de julho de 99. Eu quero falar para vocês, irmãos, que aí eu me lembrei desse versículo. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu me lembro que por dentro as minhas entranhas vibravam de uma maneira extraordinária, mas eu juro para vocês que eu consegui não ficar nem vermelho, e coisa que eu fico por qualquer coisa, de tanta emoção que eu tive. Eu me lembro também que Eiler e Betinha estavam perto, quando eu recebi esse desafio. Irmãos, e nós, na primeira conferência, nós vimos a mão de Deus agindo, e eu pensei, eu vou ter que trabalhar muito. E aí Deus, nas minhas intimidades, falou: deixa comigo. E foi muito interessante. Até ali eu trabalhava muito para acontecer alguma coisa nesta igreja de missões. Só eu e Deus sabia. E a partir dali eu passei a trabalhar muito menos. Sabe por quê? Porque esta igreja começou a trabalhar. E Deus foi muito claro, falou: olha, quando a igreja ora, eu trabalho. Irmãos, nestes anos nós temos hoje 34 famílias nos campos missionários. Parece bastante. Quem esteve aqui durante essa conferência tem ouvido, né, e tem visto o relatório de alguns missionários que estão conosco, do que Deus tem permitido para nós, como igreja, fazer lá através deles. Quando o Clauber fala aqui quem estava no primeiro culto, aqui no final,
do Vale do Javari. Ele não falou isso, mas em 1990, final da década de 90, o governo brasileiro expulsou todos os missionários do Vale do Javari. Sabe o que é isso? Todos, sem exceção. Não ficou ninguém dentro do Vale do Javari. E Vale do Javari é grande. Vocês entram no mapa, vocês vão ver que pega do Rio Solimões até o Acre. E esta igreja, como o próprio missionário Clauber relatou, teve o privilégio de, mesmo com todas as portas fechadas, plantar e construir 2 igrejas dentro do Vale do Javari. Como? É proibido, não é? Mas os índios, eles não podem proibir. E os índios saíram de lá em busca do Evangelho de Jesus e permitiu aos nossos irmãos treinarem através do sustento nosso, das nossas orações. E hoje a Igreja Presbiteriana de Curitiba já plantou e construiu, através desses irmãos, dentro do Vale do Javari, 2 igrejas. E está se fazendo a terceira, que vai ser uma base. E que o governo não pode falar nada, porque quem está fazendo são os maiurunas. E aí é terra deles, eles podem fazer o que eles quiserem. Irmãos, eu estou dizendo isso para dizer para você o seguinte, que tudo isso tem sido realizado com apenas, olha bem para mim e ouça bem o que eu vou dizer, com apenas 13,5% de vocês. Apenas 13,5% desta igreja, da membresia desta igreja, contribui com missões através deste envelope. Você já pensou se todos estivessem contribuindo? Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer contar com a nossa fidelidade. A obra dele, Ele faz milagres, Ele faz tudo. Nós estamos em todos os continentes da terra. Sabia disso? A nossa igreja está em todos. O último que nós tivemos a oportunidade de abençoar agora foi na Oceania. O último que faltava ainda. Nós estamos também na Oceania. E nós temos na gaveta, eu e o pastor Juarez, mais de 5 projetos de pessoas que querem a nossa parceria, mas nós não temos recursos para tal. Nós precisamos melhorar também a ajuda que nós temos. Vocês viram quantas oportunidades que nós temos de abençoar? Vocês viram o missionário Kleber dizendo aqui, quem veio ontem viu o pessoal da PMI dizendo as oportunidades que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero continuar engrandecendo, a minha alma engrandecendo o Senhor, e o meu espírito se alegrando em Deus, o meu Salvador, em vendo esta igreja alcançando mais vidas do que tem alcançado. E para isso nós precisamos de você. Nós temos dentro do teu boletim, você tem este papel. E nós precisamos, irmãos, que você esteja assumindo um compromisso consigo mesmo e com Deus, de estar contribuindo com missões. Você que já contribui, por favor, renove o seu compromisso. Não precisa ser agora. Nós queremos que você entregue no final do culto, na saída, tanto lá como aqui. Eu queria pedir que os diáconos estivessem apostos nas 2 portas para receber o cartão. Você espere Deus ministrar o seu coração. Não preencha agora, por favor. Espere Deus ministrar o seu coração para você preencher esse cartão. Esteja orando durante o culto. E no final você preencha e entregue na saída. Você vai destacar e vai ficar com um com você, para você relembrar, e vai entregar um para os nossos diáconos. Espero em Deus, irmãos, que possamos fazer muito mais do que temos feito. E eu digo para vocês, eu tenho feito muito pouco. E o muito que tem sido feito para esta igreja tem sido feito pelos irmãos da igreja. E eu louvo a Deus por isso. Quando eu pensava que eu ia trabalhar muito, eu trabalho muito menos ainda, porque Deus é que tem trabalhado. Deus é que tem trabalhado. Agora nós reservamos o nosso tempo para estarmos ofertando. Estarmos ofertando agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje nós estamos levantando uma oferta especial através desse envelope.
Este vai ser o momento oportuno para nós estarmos agora depositando as nossas ofertas, uma oferta especial da Conferência Missionária, enquanto nós vamos cantar o hino que está proposto aí, o hino 32, e no final nós convidamos as crianças para vir à frente também, para ir para o seu culto especial, com os nossos missionários que estão trabalhando com as crianças, e também, ao mesmo tempo, você que não pegou ainda, é bastante informação, né? Presta atenção, você que não pegou ainda os cartões, estão nessas árvores, nós temos mais um pouco ali, mas venha pegar o seu cartão para você estar intercedendo. Vamos louvar a Deus, enquanto fazemos também as nossas ofertas, e os diáconos recolhem os dízimos e essas ofertas, cantando o hino de número 32, como está proposto em nosso boletim. Podem vir à frente. Obrigado ao Senhor pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado com a tua graça e com a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido participar, ó Deus, do teu maior projeto, que é alcançar todas as criaturas da terra, Senhor. Firma em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, ó Deus, o desejo de continuarmos, ó Deus, dispostos a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer, onde o mandar. Ó Deus, abençoa-nos, cuida de cada um de nós, cuida do nosso coração. Senhor Deus, com as nossas crianças que agora serão ministradas, ó Deus, que o Senhor esteja usando os missionários que vão estar ministrando o coração delas, para que sejam instrumentos do Senhor. Fale ao nosso coração, ó Deus, através da tua palavra agora nesta manhã.
Usa o teu servo, pastor Fernando, Senhor. No nome de Jesus é que nós te louvamos, agradecemos e bendizemos o teu nome. Amém, Senhor. Já estava esquecendo, se não acabou a bateria, o proprietário do Santana Verde, AYI 4133, está com a luz acesa. Meus irmãos, reverendo Fernando Dantas, nosso missionário na Espanha, é um querido amigo que lá pelos fins dos anos 90 chegou aqui em Curitiba para fazer a Jocum, vindo de Mato Grosso do Sul, de Dourados. Eu até achava que ele era natural de lá, ele acabou de me falar, não, eu sou paulistano, da Zona Leste, mas não sou corintiano, graças a Deus. E depois de passar essa temporada aqui, ficou muito ligado à nossa igreja, trabalhou junto com a nossa juventude, e Deus foi desenvolvendo nele os dons, os talentos, a pregação, e os caminhos do Senhor foram direcionados na sua vida para que ele ingressasse no ministério ordenado da Igreja Presbiteriana, e a sua militância se dá lá na Espanha, em Madrid, onde ele também recebeu o Grupo Oxigênio alguns anos atrás, e hoje temos já uma extensão desse trabalho lá. Recentemente teve a oportunidade de fazer um mestrado teológico em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, concluiu este ano, no primeiro semestre, né? Eu vi bonita lá a formatura, aliás, a colação de grau lá nos Estados Unidos é muito bonita. E está agora já fazendo o doutorado, mas no processo mais à distância. E que Deus possa abençoá-lo, para nós é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, Fernando. Deus abençoe. Bom dia, igreja. Nós cantávamos aquele cântico que diz assim: tenho amigo, família, muitos irmãos. E eu pensava que aqui em Curitiba eu posso dizer que eu tenho amigos, eu tenho família e tenho muitos irmãos. Pessoas que impactaram a minha vida. Meus anos em Curitiba foi de formação em várias áreas e é uma alegria sempre quando eu volto. E para minha esposa, às vezes, quando ela vem comigo, ela não desfruta muito por causa do clima. Ela é nordestina, então não tem muito o que dizer sobre uma pessoa que o maior frio que passa são 26 graus, né? Então é uma dificuldade, mas ela está na Espanha com as crianças, que também já não são tão crianças. Orem por mim, tenho uma filha de 14 anos e uma de 10. Quando a de 14 passar essa fase, a de 10 entra. Então tem uns 8, 10 anos para vocês estarem orando incansavelmente pela minha vida, minha esposa. Principalmente porque minhas duas filhas são muito bonitas, então se eu tivesse uma filha mais feinha, não se preocupava tanto. Mas elas são muito lindas. É nessa hora que você fala, você ora pelas coisas, Deus dá. Depois a gente se arrepende. Mas Deus tem sido gracioso, tem sido bondadoso. Nós estamos de volta na Espanha depois de 2 anos fazendo mestrado. Me formei, graças a Deus, foi um tempo de muita bênção, de muito aprendizado. E retornamos na Espanha com um novo enfoque. O nosso trabalho tem sido agora na área de formação. Nós trabalhamos com o Seminário Teológico ali em Madrid, dando aula. Nós temos ao redor de 25 alunos que estão no nosso centro a tempo integral e mais ou menos uns 35 alunos nas nossas extensões, onde nós temos um trabalho não integral para dar um certificado de estudos teológicos, porque na Espanha 85% a quase 90% dos pastores não têm nenhum tipo de formação, mas estão pastoreando porque vem a necessidade e estão se lançando ao ministério. Então nós vemos essa necessidade de poder formá-los. E ali na Espanha temos feito isso, temos continuado com a plantação da Igreja Livre Acesso ali no centro de Madrid, juntamente com o missionário Fábio. Quando eu me ausentei por 2 anos, ele deu continuidade. Muitas coisas aconteceram, ele se casou, já está com filho, e agora nós voltamos, estamos apoiando o trabalho ali no centro de Madrid. Madrid é uma cidade muito grande, uma capital, tem muitas igrejas, porém o número de membros de média por cada igreja é entre 25 e 30 membros. Então nós vemos que existe aí uma necessidade muito grande. Nós sabemos que, alguns que já estiveram em Madrid sabem que tem muitas cafeterias, né? Bares e cafeterias, e nós sempre dizemos que o dia que nós tivermos mais igrejas que bares, então a gente já vai ter terminado a obra
em Madrid. Tem quase 3 a 4 bares por esquina, por quarteirão. Então nós temos uma obra longa aí para trabalhar. Mas além da Espanha, além do trabalho que nós estamos fazendo na Espanha, desde 2004 que nós temos um trabalho feito na Índia. Mas agora nós estamos intensificando mais. Por quê? Porque nós estamos vendo uma necessidade, nós estamos vendo que o governo está fechando as portas para a obra missionária. Então nós começamos um trabalho intensivo de formação de nacionais. Nós já estamos com 120 pastores que nós apoiamos, a nossa missão apoia, para que eles possam estar a tempo integral plantando igrejas, e já estamos em 360 vilarejos plantando igrejas. E isso é fruto das orações, é fruto da contribuição dos irmãos, e nós estamos felizes por participar nesse trabalho. Nós temos o trabalho em Bihar, que é o estado mais populoso da Índia e o menos evangelizado, e é onde a gente mais está vendo frutos. Pessoas que têm que caminhar 1, 2 horas para chegar no vilarejo para poder dar um estudo bíblico. Temos um pastor que é analfabeto, que prega todos os domingos, a esposa dele lê a Bíblia para ele ora e ele faz mais ou menos ali os 3 pontos da pregação, volta a dizer para a mulher, ela escreve, e ele vai vir, os dois ali, uma parceria maravilhosa, e depois ele vai e prega o sermão, depois de memorizá-lo, para a congregação. Ele está plantando 3 igrejas, esse irmão, e tem muitas coisas acontecendo. Eu gostaria muito de talvez expandir, mas aqueles que me conhecem, que têm acompanhado as nossas notícias, e se você não tem, por favor, entre em contato com o Jordão, comigo, para que possa chegar as notícias. Mas nessa manhã eu gostaria de enfocar a mensagem num desafio para a nossa igreja. Eu conheci um diretor de uma missão que eles trabalham em Cuba, e tem mais de 700 pastores que eles estão dando treinamento em Cuba. Entre esses líderes, uma mulher se destacou, Norma. Norma era uma missionária, ela tinha uma paixão pelas almas, ela caminhava horas para ir nos povoados pequenos para poder pregar o evangelho. Lá em Cuba, a dificuldade de transporte é muito grande, uma pessoa não compra uma moto, um carro assim facilmente. País comunista. Então ela muitas vezes ficava nas estradas pedindo carona. Muitos deles pedem carona nas estradas. Numa ocasião, um caminhão parou e falou para ela, sobe. Ela subiu na caçamba e o caminhão começou a andar. Quando ela olhou, tinham vários homens na caçamba desse caminhão que também tinham pego carona, outros que vinham dos trabalhos. E existe um abuso muito grande, muitos casos de abuso em Cuba. E quando ela se deu conta do perigo, ela abaixou a cabeça e começou a orar. E quando ela abaixou a cabeça, ela notou que alguém tocou por detrás. Quando ela olhou para ver quem era, do outro lado, outra pessoa tocou. E aqueles homens começaram a avançar em cima dela, em cima da caçamba do caminhão. E naquele momento, em vez de gritar de desespero, em vez de ficar apavorada, ela levantou a voz e disse, foi por isso que Jesus morreu na cruz por vocês. Pelo teu pecado, pelo teu abuso. Foi por isso que naquela cruz ele derramou o sangue e ofereceu perdão para a tua vida. E começou a pregar o evangelho para aqueles homens. Eles desesperados bateram para o motorista parar o carro, parou o carro, mandou ele embora. Não aguentaram a pregação do evangelho. E Deus a livrou dessa forma. Essa história chegou nos ouvidos do executivo, um dos maiores executivos da Coca-Cola em Geórgia, em Atlanta. E ele conversou com o diretor dessa missão, falou, eu quero visitar Norma, eu quero conversar com ela, eu quero escutar o testemunho dela. Posso ir com você na próxima viagem? Ele falou, pode. Levou esse homem, ele foi lá, começou a escutar os testemunhos de Norma na sala da casinha dela. E chegou o momento que ele falou para o tradutor, olha, eu quero abençoá-la, eu quero dar um veículo para ela, um carro, uma moto, alguma coisa que vai facilitar o ministério dela, mas não diga nada, só pergunte para ela o que é que ela precisa para que o ministério dela cresça ainda mais. Aí o tradutor perguntou. Ela parou e pensou e disse, eu não sei o que eu vou pedir para esse homem. Aí ela levantou a Bíblia dela assim e falou, eu tenho minha Bíblia, o que eu preciso mais? Aí ela falou, eu já sei. Na hora ela mudou, eu já sei. Isso mesmo que eu pensei várias vezes que eu precisava e não conseguia. E ele falou o que é? Ela falou, eu preciso de uma lanterna. E o tradutor olhou e falou, o executivo da Coca-Cola em Atlanta, que foi com um jatinho visitá-la em Cuba. Eu preciso de uma lanterna.
Porque com uma lanterna eu não tenho que me preocupar de voltar antes do pôr do sol. Porque tem vilarejo que não tem estrada para poder chegar. São lugares muito difíceis e de noite, para eu pegar carona na estrada, eu tenho que andar muito e não dá para ver nada, e é perigoso, tudo escuro, você não vê um palmo à frente. E com uma lanterna, eu iria dar estudo bíblico, eu ficaria até meia-noite na casa dos irmãos, eu evangelizaria, e todo mundo trabalha, à noite eles estão em casa, o povo ia vir, ia ser uma maravilha. Homem, me deu uma lanterna. Qual que era a prioridade de Norma? A prioridade de Norma era pregar o Evangelho de Cristo, era alcançar o perdido. E qual era a necessidade de Norma? Uma lanterna. Com a minha Bíblia e uma lanterna, eu posso fazer muito. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua necessidade? Nem sempre a nossa prioridade é a prioridade de Deus. Nem sempre as coisas que colocamos em primeiro é o que Deus coloca em primeiro. E numa ocasião, o povo de Israel tinha esquecido a sua prioridade. Tinha esquecido o que Deus tinha pedido para eles. Tinha esquecido o que Deus requisitava deles. E Deus traz uma palavra através do profeta Ageu. E é essa palavra que eu gostaria que nós abríssemos os nossos corações nessa manhã, para poder receber de parte do Senhor. Ageu capítulo 1, nós vamos ler do versículos 1 ao 15, uma porção grande, porém muito poderosa. No momento de apatia, no momento que o povo estava vivendo prioridades trocadas, Deus traz uma palavra que eu acredito que também para nós hoje, que muitas vezes temos trocado a nossa prioridade. Ageu está no final do Antigo Testamento, se você quiser ir no índice. Alguns, quando a gente prega em alguns textos menos lidos, às vezes é difícil. Mas vai lá, está no finalzinho. Capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra e os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra que produz. Como, porém, sobre os homens, sobre os animais, sobre o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer ao povo. E o povo temeu diante do Senhor.
Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Meus irmãos, para entender um pouco o contexto dessa história, o povo tinha ido ao cativeiro. 70 anos na Babilônia. E Deus prometeu que um dia ia tirá-los e trazer de volta para Jerusalém. Deus cumpre a sua promessa, Deus libera o povo do cativeiro. Jeremias profetizou sobre isso. E um remanente saiu com Zorobabel. O primeiro que eles foram para reedificar o altar e o templo do Senhor. 50.000 saíram nesse primeiro remanente. O segundo foi com Esdras. E Esdras se enfocou muito mais na reedificação do povo. 70 anos, uma geração nova já havia ali. Era necessário um trabalho de discipulado, um trabalho de ensinar os caminhos do Senhor. O terceiro remanente saiu, muito famoso, com Neemias, quando reconstruíram os muros. E um último remanente que não se escreve em nenhum desses livros que acabamos de mencionar, voltou, ficaram lá em Babilônia, é aquele remanente que a gente lê no livro de Esther, que apesar de não estar escrito que eles voltaram, ou que se importaram em realmente querer voltar para Jerusalém, Deus foi fiel à sua promessa. E quando houve um complô para matar-lhes, Deus os protegeu e usou Esther para isso. Nesse contexto, o primeiro remanente que chegou para reconstruir, eles reconstruíram o altar. Estavam empolgados, amados, posando e se levantando. E eles tiveram que parar a construção. Mas essa parada não foi de um mês ou um ano, senão que se passaram 14 anos aonde estavam ali as ruínas do templo. E aí foi quando Deus traz essa palavra através de Ageu. Diante de uma apatia espiritual, eles se acostumaram a estar sem o templo. O tema dessa conferência está escrito aqui, nós podemos ver na tela, onde estão os seus frutos? Talvez você sabe, talvez você conhece um pouco do teu vizinho e sabe o que ele tem feito, mas Deus é o que conhece realmente o que nós estamos dando, o que nós estamos fazendo, a nossa realidade e as nossas prioridades. Existem 3 movimentos nesse texto que nós lemos. O primeiro mostra o coração do povo. O segundo traz a exortação de Deus e o terceiro traz a resposta do povo. Como estava o coração do povo naquele momento? O povo não estava priorizando o que Deus priorizava. Agora lembre-se disso, não era qualquer povo. Era o povo que tinha decidido, depois de estar ali, de ter suas casas já no cativeiro, já estar acostumados, gerações novas que nunca nem tinham conhecido, decidiram ir para o lugar onde Deus tinha para eles. Pessoas fiéis. Pessoas que amavam a Deus. Esses foram os que não priorizaram em determinado momento o que Deus priorizava. Eles pararam a construção. E eles passaram anos sem ter aquele templo reconstruído. Eles não deram importância para o que Deus estava dando importância. Mas a construção do templo não significava simplesmente um edifício. Era a presença de Deus, era a glória de Deus presente ali entre o povo. Mas ainda mais do que isso, não era somente a glória de Deus e a presença de Deus, mas nós lemos em Reis, quando Salomão dedicou o primeiro templo, ele disse essas palavras: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Isso foi no final da oração de Salomão na dedicação do primeiro templo.
Não é só para nós, não é só para nossa comodidade, mas é para que as nações saibam que tu és o Senhor. E eles não deram importância para a construção desse templo. A missão no Antigo Testamento era centrífuga. Os povos olhavam para Israel e temiam ao Senhor através da obediência que o povo de Deus tinha. Quando o povo obedecia, na própria dedicação do templo, para que as nações vissem algo acontecendo. Quando o povo voltou e começou a fazer, as nações começaram a temblar. Mas eles não deram importância para isso. Eles passaram 14 anos. Um professor, em uma ocasião com os estudantes, ele fez uma ilustração para mostrar sobre a questão de prioridades, para mostrar sobre a questão de o que nós devemos colocar primeiro, como devemos gestionar a nossa agenda. E ele trouxe um vaso, colocou na frente e trouxe vários recipientes. O primeiro tinha pedras grandes, ele colocou dentro desse vaso. E as pedras foram entrando até que chegou em cima e não cabiam mais. Perguntou para os alunos, cabem mais? Eles disseram não cabe mais nada nesse vaso. Ele trouxe o segundo recipiente com algumas pedras pequenas e foi derramando e foi se encaixando entre as pedras grandes. Ele olhou para os alunos e falou, e agora, cabe mais alguma coisa? Os alunos já meio desconfiados, falaram, olha, não sei. Ele trouxe areia, derramou a areia e a areia foi penetrando entre os vãos. Então ele olhou e disse, e aí, cabe alguma coisa? E os alunos, não, agora não cabe. Ele trouxe uma jarra de água e derramou nesse vaso e a água entrou. E ele falou, que lição nós podemos aprender? Um deles disse, que sempre, mesmo na nossa agenda muito ocupada, nós temos um tempinho para um cafezinho. Ele disse, não. Ele disse, a lição que nós aprendemos é que se nós não colocamos as pedras grandes primeiro, depois elas não vão entrar. As prioridades. Quais são as pedras grandes do Senhor? Quais são as minhas pedras grandes? Você quer saber? A prioridade de Deus é a seguinte, quando o homem caiu e pecou, em Gênesis, quem foi que tomou a iniciativa de ir atrás dele? O Senhor. Ele se escondeu com medo, apavorado, se cobrindo, tive medo. Deus toma a iniciativa e vai atrás dele. Quando Deus está ali falando sobre as consequências do pecado, Deus promete o Messias no capítulo 3, versículo 15. Nem tudo estava perdido, Deus tem uma missão. Mas não terminou ali, a maldade cresceu. Mas diante dessa maldade terrível, Deus levanta um homem chamado Noé e abençoa Noé. E o povo aumentou, não fez o que Deus tinha mandado de ir por todo mundo e povoar a terra, quiseram estar num só lugar e as confusões das línguas vieram. As nações se formam. E Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo chega num momento de desespero, de fome, mas Deus manda José na frente para poder salvar o povo e cumprir assim o que Deus tinha prometido. O povo está no Egito, farto de alimento, porém os anos passam e se tornam escravos. E parece que tudo está perdido, mas Deus levanta um Moisés que vai resgatar o povo. Eles entram na terra prometida. Desobedecem o Senhor, os anos passam e vão de cativério. E o que acontece? Deus promete que eles vão sair depois de 70 anos, e eles saem. Os anos continuam passando, e chega um momento que agora sim parece que Deus esqueceu, porque durante 400 anos houve silêncio. Nenhum profeta se levantou, até o momento que Deus levanta João Batista e proclama que a vinda do Salvador chegou. Qual que é a prioridade de Deus? É alcançar o homem com o seu amor, é oferecer o perdão. Deus está com essa prioridade. Qual é a minha prioridade? Qual é a sua prioridade? Nós estamos priorizando ou nós estamos colocando o nosso bem-estar em primeiro lugar? Como está o nosso coração? O povo dizia, eu não tenho tempo para o templo, mas eu tenho tempo para construir a minha própria casa. Versículo 4 diz, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em
ruínas. Sempre temos desculpas para colocar as nossas prioridades antes do que a de Deus. Não chegou o tempo, no versículo 2 diz. Já haviam passado 14 anos e ainda não chegou o tempo. Temos outras prioridades. Chegamos num lugar onde estava tudo em ruínas, temos que reconstruir a cidade. Temos que fazer asfalto. Temos que construir hospitais. Não temos tempo agora para a casa do Senhor. Vamos construir as nossas primeiro, porque quando a gente está feliz e está com tudo em ordem, a gente serve o Senhor melhor. Essas foram as desculpas que o povo deu para não colocar as coisas de Deus antes dos seus próprios interesses. Sabia que o povo evangélico gasta mais com um animal de estimação do que com missões? O periquito, o passarinho, o coelhinho, o gatinho, o cachorrinho. Nada contra os animais de estimação, mas tudo contra quando você gasta mais dinheiro com eles do que em alcançar os perdidos. O cafezinho da tarde, vamos tomar um cafezinho, irmão? O crente gasta mais com cafezinho do que com missões. São estatísticas. Nas reuniões de oração, se diz, uma pesquisa que fez nos Estados Unidos, que o povo, 99% do tempo e dos pedidos de oração tem a ver com as próprias pessoas e os problemas internos da igreja. Somente 1% das orações estão enfocadas nas nações e no alcance do povo. Sendo que Jesus disse, orai para quê? Para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Essa é a nossa realidade. Muitas vezes, numa campanha evangelística, numa viagem missionária, quanto que custa? Vai custar 3 mil reais, 4 mil, 5 mil para fazer, muito caro. Mas nós não questionamos dos artigos que temos, que custa 6, 7, 8, 10 mil, e compramos sem nenhum problema. Quais são nossas prioridades? Como o pastor mencionava, o Grupo Oxigênio foi para Madrid. E naquele tempo era um desafio, eram 17 pessoas. Quem está aqui que foi para Madrid com oxigênio? Levanta a mão. Olha aí que benção. 17 pessoas, desafio, cantina missionária, arrecada daqui. E além de tudo isso, tem aqueles que dizem, vocês querem ir para a Espanha fazer turismo. Você quer ir no Santiago Bernabéu assistir o Real Madrid jogar. Glória a Deus. Esse esforço, eu estava analisando minhas notas, e eu quero dizer para vocês do Oxigênio que foram para lá, e toda a igreja que enviou, 4 mil pessoas escutaram o evangelho naquele verão. 70 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Que bênção, não é verdade? 3 semanas atrás, sabe o que aconteceu? Eu estava num evento. Sabe quem fez teatro nesse evento? Grupo Oxigênio. A versão espanhola do Oxigênio está lá. Fizeram um evento, vieram um monte de gente. 25 almas entregaram suas vidas e disseram, eu quero Jesus. Qual é a sua prioridade? Talvez até hoje você diga, eu não invisto nesses grupos, vai por aí não. Não invista não tem problema não, Deus vai fazer sem você. Que pena você não participar disso, porque é uma coisa gloriosa. As prioridades, o coração do povo estava colocando as prioridades de Deus em segundo e colocando o seu bem-estar em primeiro. Agora que interessante, o rei Davi, ele mostra uma outra realidade. O rei Davi estava tão constrangido com o que ele tinha, que ele disse assim, eu moro numa casa de cedro enquanto a arca de Deus está dentro de uma tenda. Está lá em 2 Samuel 7:2. Mas ele não para aí. Ele em 1 Crônicas 21, 24, ele diz assim, como eu posso oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada? Mas ele não só fez isso, ele deixou um legado para as futuras gerações. Lá em 1 Crônicas 22, ele diz assim, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Qual que é o legado que ele deixou para Salomão? Salomão construiu aquele templo magnífico com tudo deixado por Davi. Ele priorizou as coisas de Deus antes da dele. E por isso as nações tremeram diante do Senhor. Assim estava o coração do povo, e eu pergunto para você essa manhã, como está o teu coração? Quais são suas prioridades?
E agora vem a exortação de Deus. Considerai os vossos caminhos. No texto aparece considerai o vosso passado. Essa palavra passado no original quer dizer trajetória e caminho. Em algumas traduções, a inglesa e a espanhola traduz considerai os vossos caminhos, a vossa trajetória. Em português está considerai o vosso passado. Mas tem a ver com o quê? Olhe de onde eu tirei vocês. Olha tudo que eu fiz por vocês. Deus sempre lembra o povo. E aqui Deus está falando, vocês estão priorizando as vossas vidas. Considerai os vossos caminhos. E Deus manda, vocês têm que edificar a minha casa, no versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. O pastor Satya, ele mora num povoado pequenininho lá na Índia. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de pregar na sua igreja e fizemos uma parceria com ele. Nós temos 120 pastores que nós apoiamos como missão. E esse pastor, ele chegou nesse povoado há 25 anos atrás e não tinha um crente. Ele e a sua família. Alugou um lugarzinho pequenininho e ali dormiam todos juntos. A família cresceu. O indiano não tem muita televisão. Tinha 4 filhos. Ele começou a fazer a obra de evangelista, pregar o evangelho. Eu não vou me alargar com esse testemunho, mas eu quero dizer para vocês, o pastor Satya morreu há 6 meses atrás de câncer. Nós acompanhamos durante 1 ano na luta que ele teve, mas eu quero dizer para vocês, há 1 mês e meio atrás eu estava na cidade onde ele começou a primeira igreja. E nós juntos ali estávamos celebrando 25 anos da igreja. A igreja hoje tem 1000 membros, 4 congregações e está expandindo. Mas aquele homem, ele edificou a casa do Senhor naquele lugar. Ele priorizou. Ele construiu o primeiro templo antes de construir sua primeira casa. E num pedacinho de terreno no fundo da igreja, ele construiu um cômodo para dormir com seus 4 filhos e a sua esposa dentro de um quartinho, mas a igreja tinha espaço para os membros. Ele construiu. Os filhos dele, Johnny e Sammy, os 2 homens e as 2 meninas, estudaram, cresceram. O Johnny foi preparado para o ministério, Sammy foi para a universidade, e agora, como o pai deixou um legado, eles estão dando continuidade. E se Deus quiser, com a ajuda do Senhor e de igreja, nós estamos comprometidos a ajudar 30 novos líderes naquela região, para alcançar 30 novos povoados e plantar igrejas naquele lugar. Porque um homem saiu da sua terra e foi para um povoado distante que não tinha um crente e disse, eu vou edificar aqui a casa do Senhor, eu vou priorizar o que Deus tem para mim. Meus irmãos, Deus nos deu a salvação. Deus nos fez parte do corpo dele. Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas e Ele está perguntando hoje para mim e para você, considerem os vossos caminhos. Considerem os vossos caminhos. Deus nos manda estar envolvidos na sua obra. Sabemos disso. Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O imperativo aqui é fazer discípulos. Na verdade, o fazer não tem no original, é só discipular. E como que você vai discipular? Indo, que é o que diz aqui, ide, batizando e ensinando todas as coisas que Ele mandou. Deus nos manda. Atos 1:8, já lemos, mas recebereis o poder quando tenha descido o Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus já nos mandou construir o templo e nos manda hoje fazer a sua obra. E qual é a resposta que temos dado? Estamos considerando? Estamos analisando? Você pode sair essa manhã daqui da mesma maneira que entrou. Mas eu te desafio a escutar essa palavra de Deus e considerar os vossos caminhos. Porque é agora onde a gente vai ver qual foi a resposta do povo de Deus no versículo 14. Eles se envolveram, eles obedeceram. O povo de Israel nem sempre obedeceu, mas nesse caso,
o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, versículo 14, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. O povo respondeu dizendo: aqui estou, vamos reconstruir a casa do Senhor. Eles deixaram de lado as desculpas, que tinham muitas, se lembre? Eles colocaram mão à obra e fizeram. E sabe o interessante? É que eles, quando obedeceram ao Senhor, o Senhor prometeu que estaria com eles e os prosperariam. Às vezes, nós achamos que quando nos importamos com o nosso e não fazemos o de Deus, nós seremos prosperados. Mas nesse mesmo texto que nós lemos, vocês viram que eles trabalhavam, mas não colhiam o seu fruto. Muitas vezes nós estamos num afã de fazer o que queremos, mas nunca temos. Existe uma frase que eu escutei de um professor do seminário que ele dizia assim: nós temos o que não queremos e queremos sempre o que não temos. Um amigo meu comprou um iPhone 6S e estava tão feliz com o iPhone 6S. Era o melhor iPhone, tinha um montão de histórias e coisas, estava feliz e mostrando: olha o meu iPhone 6S. Ele estava feliz até o dia que o 7 saiu. Ele tem o que ele não quer e ele quer o que ele não tem. E não é assim com aquele carro, com aquela cortina bonita, ou com aquele jogo de jantar, até o dia que você foi convidado para jantar na casa do teu amigo e viu um mais bonito. Tudo fica feio. Nunca estaremos satisfeitos até o momento que coloquemos Deus em primeiro lugar, porque Ele é a nossa satisfação. Lembrais da norma. O que você precisa para estar satisfeito? Eu tenho uma Bíblia e eu tenho uma lanterna. Meus irmãos, o cantor Bono da banda U2, ele diz uma vez numa entrevista que ele orava, ele é de pais, um evangélico e outro católico, e ele diz que ele pedia para Deus abençoar quando ele escrevia canções, para que essas canções fossem famosas, ele pedia que Deus abençoasse a banda. Um dia ele conversando com um pastor, esse pastor olhou para ele e falou assim: Bono, por que você não para de pedir para Deus abençoar tuas coisas? E começa a se envolver no que Deus está fazendo. Não coloque Deus nos teus negócios, mas se coloque nos negócios de Deus. E foi aí aonde ele se deu conta do egoísmo e começou a fazer um monte de obra e social. E hoje ele tem uma influência muito maior do que as suas músicas, do que em fazer shows. Ele já esteve na plataforma da ONU, dando discurso em vários lugares. E ele nunca negou que ele crê que Jesus Cristo é o caminho. Não vou questionar o seu testemunho, que se ele vai na igreja ou não vai. A única coisa é que todo lugar, toda entrevista, quando pergunta: você crê em Deus? Ele é: claro que eu creio em Deus. Como eu não poderia? Da onde você e eu viemos? Ele testemunha. Será que nós estamos pedindo para Deus nos abençoar? Será que nós estamos pedindo para Deus nos dar poder para cumprir a nossa missão? Ou nós estamos abraçando a missão de Deus? Porque Deus tem uma missão e Ele vai cumprir a sua missão. Estou eu disposto a participar? Ou quero viver uma vida medíocre, onde eu ganho muito, gasto muito, faço muito, mas quando vem um vento sopra tudo, e amanhã depois todos nós iremos para o mesmo lugar, debaixo da terra. E o que temos feito? Qual é o legado que temos deixado? Com essa mensagem, meus irmãos, eu gostaria que nós pensássemos e olhássemos para o nosso coração. Está o nosso coração como o coração do povo, que até era fiel ao Senhor, obediente, foi ali, quis reconstruir, mas caiu numa apatia espiritual, igual que muitas vezes nós, quando nos convertemos, estamos cheios e queremos comer o mundo. Mas o tempo passa e não damos mais importância pela presença do Senhor. Deus nos traz essa palavra e nos pergunta quais são as tuas prioridades, as minhas prioridades. E quando Ele nos diz essa palavra, a última pergunta é: como eu vou responder? De que maneira você vai responder hoje, nessa manhã, a palavra do Senhor? Existem muitas maneiras de fazer isso. E Deus vai te direcionar
para a maneira que você tem que fazer isso. E a minha oração é que a nossa resposta seja a mesma que o povo deu, de obediência, colocar as mãos à obra e não mais usar desculpas, para que assim, como Salomão orou, dedicando o templo, nós possamos orar e ver as nações conhecendo o único Deus Todo-Poderoso. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos recebê-la nessa manhã com o coração aberto. Queremos dizer sim, queremos nos colocar mãos à obra. Não queremos mais usar de desculpas, não queremos priorizar nossos interesses. Custe o que custe, Senhor, nós queremos colocar o Senhor em primeiro. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. As necessidades são muitas, mas quando olhamos para o mundo e olhamos para o Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso e que tem uma missão, desde Gênesis, de alcançar aquele que um dia virou as costas para o Senhor. E eis-nos aqui, queremos responder a Ti. Envia-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ser bem didáticos. Atenção, quem não tiver caneta, levanta a mão, os diáconos vão fazer chegar a você, ou quem estiver perto, compartilha. Você vai tomar aí o seu compromisso. A banda de cá é a que fica com você. A banda de cá é que você vai entregar na salva. E isso você vai acompanhar. Na parte frontal, você coloca a data de hoje, o valor que você vai contribuir mensalmente, o seu telefone e o seu nome. Por que a gente faz isso? Quero explicar bem claro para você. Vamos ser franco. Eu gosto de dar anonimamente. Nós precisamos saber com quanto que a gente conta para atender a meia dúzia de projeto que o Jordão diz que está na fila para entrar e não consegue entrar. Isso porque eu não trago outras 2 dúzias para cá. Porque aonde eu vou, sabe que a nossa igreja é missionária, diz, pastor, vou mandar um projeto para vocês lá. Você, esse ano não manda não, que não dá. Eu estou ficando com vergonha, gente. Estou ficando com vergonha já. Eu acho que nós podemos fazer muito. Então, você vai fazer isso agora rapidinho. Você já orou, você ouviu a palavra de Deus, você viu que pode investir muito mais. Sempre lembrando, isso aqui é 2ª milha. O envelope verde é a nossa oferta missionária de fé, não é o seu dízimo. Não é uma oferta de gratidão que você dá vez por outra. É uma oferta regular, mensal, além do seu dízimo, mas que abençoa muito a organização missionária da nossa igreja, porque nós vamos fechar o orçamento no final desse mês e vamos avisar o missionário, esse ano nós vamos poder bancar você lá. Você que já está como na nossa lista, nós vamos acrescentar para você fazer mais. Mas por isso que nós precisamos da sua colaboração. Eu vou pedir aos meus irmãos diáconos que se postem aqui na frente, pelo menos 4 de vocês com salvas. Pega a salva lá, tá? Eu sei que vocês já deixaram do ofertório lá, mas sempre tem a da noite. E nós vamos cantar o hino 379, que é o hino missionário pela pátria. Mas a nossa pátria não é só o Brasil. Minha pátria para Cristo é a Espanha, minha pátria para Cristo é a Índia, minha pátria para Cristo é a Nova Zelândia, a Austrália, minha pátria para Cristo é a região amazônica que passa do Brasil, vai lá para o Peru, vai lá para a Bolívia. Ano passado, o Oxigênio foi fazer trabalho lá, né? Lá na região do Clauber, né? Então, enquanto nós cantarmos este hino, os diáconos, por favor, fiquem aqui. Você vai sair do seu lugar, você vai preenchendo aí e vai fazer assim, ó. Facinho, não dói, não machuca, tá? E aí a parte que você vai deixar no compromisso, a outra que você guarda na sua Bíblia, você vai vir aqui na frente, enquanto a gente canta o hino 379 e vai deixar aqui com os diáconos para que a gente já possa fazer depois a melhor administração disso. Enquanto isso também, eu queria convidar a família Jonatas, Natasha, João e Gabriel, que é curitibano, para virem aqui, porque depois de amanhã eles estão de retorno para Uganda. Missionários nossos da Mais, que voltam
para o seu trabalho missionário. Nós vamos fazer o envio deles. Vamos colocar-nos em pé e vamos participar deste momento. Do jeito que eu falei, preencheu, vem aqui na frente. Se não der tempo, você na saída vai deixar, mas vamos ter um gesto bonito de consagrar o nosso compromisso nesta hora. Bem rapidinho, porque o hino é rápido, viu, gente? Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver contentes a mãe gentil. Brava gente brasileira, longeva temor serviu. Ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Eu quero pedir aos irmãos diáconos que fique um aqui, que fique um lá na saída de lá e outro na saída de lá, porque alguém que não entregou, se precisar entregar desse na saída, tem o Reinaldo lá na galeria. Aqui ninguém vai ficar de fora, não. Na saída a gente espreme. Se você quiser pensar mais, trazer à noite seu compromisso, você pode fazê-lo também. Chega aqui para frente. Vem cá, Jordão, você também. Olha que coisa linda, hein? O curitibano é bonito, né? Fala a verdade, né? Gabriel, vieram para cá justamente porque a Natasha estava em vias de dar à luz, né? E não podia escolher um lugar melhor para a criança nascer. Um lugar quente, gostoso, como a Uganda, mesma coisa, né? Igualzinho, né? Olha, nós já amávamos vocês antes de conhecê-los. E depois que vocês vieram para cá, o nosso amor só se intensificou. E eu quero dizer que vocês saem agora, isso mesmo, é curitibano, olha como é que eu estou aqui, ó. Também essa semana fui para Brasília, um calor tremendo, caiu uma chuva no meio do caminho, né? Ontem fui ao Rio de Janeiro, mesma coisa, né? Cheguei aqui com 11 graus hoje de manhã, ninguém aguenta, né? Mas agora que vocês vão embora, vocês vão ficar no nosso coração, né? E o nosso compromisso não é só de orar, de enviar verbas, de ter notícias, é de realmente saber que Deus vai estar usando vocês nesse retorno para Uganda, porque minha pátria é também a Uganda. Eu fiz questão de pegar aqui o nosso box da equipe de missionários, e o presbítero Jordão mencionou 34 famílias missionárias, mas você tem aqui 55 nomes. Aqui é um casal missionário. Não é o Jonatas que faz o trabalho sozinho. Ele faz com a Natasha e também com seus filhos, esses missionáriozinhos que Deus está chamando, usando e enviando. É a nossa igreja indo até os confins da terra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que privilégio, que hora bendita. Quando recebemos a Tua palavra, como somos desafiados por ela, quando reconhecemos o nosso dever, quando somos instados, ó Deus, a fazer mais e saber que podemos. Não é porque dispomos de recursos, porque temos competência, porque temos capacidade, é porque o Senhor nos habilita. É porque o Senhor derrama o Teu Espírito poderosamente nos nossos corações e nos mobiliza.
E nós queremos, ó Deus, aqui orar por todos esses missionários que estão no nosso box de missão. Cada um deles. Belardo, Anita, Eli, Arlene, Alceris, Corina, Henrique, Daniela, Jocelei, Débora, Kleber, Denise Wellington, Deonor e Clauber, que estão conosco, Dilma e Ricardo, Elaine, Patrick, Elizabeth, Betinho e Eiler, que estão aqui, Senhor, Esther e Gladstone, a família Rio Celeste, a Graciete, o Marcos Maioruna, a Leonise e o Marcos, a Karina e o Fernando, que está aqui conosco, a Márcio e o Tibério, a Meire e o Luiz Bittencourt, a Natasha e o Jonathan, Senhor, que estão aqui na frente, a Patrícia e o Daniel, a Renata, que está aqui hoje conosco, Senhor, o Ronaldo Marubo, a Rose e o Emerson, a Rossana e o Ronaldo Lidório, a Rose e o Francisco, a Sara e o Renê, a Sheila e o Charles, a Tatiana e o Deren, a Zazá e o Neto, e tantos outros, ó Deus, que não temos uma parceria efetiva, mas também oramos por eles, estão aqui nas nossas árvores, são frutos, ó Deus, que abençoam tantos outros frutos. Leva agora, ó Deus, esta família amada, essas duas crianças, Senhor, que passaram esse tempo aqui de Curitiba, que vai ficar marcado na vida deles, o João e o Gabriel, ó Deus, que eles cresçam sabedores que tem um povo de Deus que os acompanha, que ora por eles, que não vai deixar faltar nada para eles, porque o Senhor vai suprir. E abençoa a Natasha e o Jonatas, ó. Sejam muito briosos nessa luta para a qual são reenviados agora. Vão encontrar dificuldades, desafios, Senhor, mas o Senhor já está diante deles, abrindo as portas, resolvendo problemas. Façam uma boa viagem, Senhor, em todas as escalas, cheguem bem, sejam bem acolhidos pelos irmãos e prosperem na obra do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Abençoa o compromisso aqui levantado, Senhor, que ele seja cumprido regiamente, rigorosamente. Continua a tocar o coração dos teus filhos para que todos venham a ter compromisso missionário com o teu povo, com o teu reino, com o Senhor, porque essa missão é tua, não é nossa. Obrigado pela palavra do reverendo Fernando, nosso parceiro. Que tu o abençoes nas suas muitas jornadas, no seu ir e vir, no congregar pessoas, no treinar pessoas, Senhor, ele possa ser usado poderosamente pelo Senhor. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Quero convidar o reverendo Fernando para impetrar a bênção sobre todo o povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Pai maravilhoso e eterno, que resgata as almas e vai em busca delas, a comunhão, a consolação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, esteja convosco, hoje e para sempre. Amém. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Atenção, gente, vamos almoçar. Quem não votou, vá votar. E vamos voltar aqui às 19 horas para terminar a nossa conferência. Deus nos abençoe. Bom domingo a todos.